Sejam bem-vindos à nossa aula de filosofia, a aula essa em que nós continuaremos discutindo essa passagem do século XIX para o século XX, o surgimento de alguns autores, alguns filósofos que começam a colocar em questão, começam a discordar daqueles movimentos que eram apresentados nesse período de tempo como sendo os mais corretos. Já passamos também pela perspectiva do Schopenhauer, que decreta de que a vida é um profundo sofrimento. Afinal, como nós passamos a vida inteira tentando suprir essa carência de vontade que nós temos, e nem todas serão supridas, a nossa vida é um profundo sofrimento eterno do qual nós não vamos conseguir nos libertar tão facilmente. É por isso, então, que nesse momento eu apresento a vocês o nosso segundo filósofo, dentro dessa mesma perspectiva, filósofo alemão, chamado a filosofia de Friedrich Nietzsche. Então nós vamos abordar na aula de hoje a filosofia do Friedrich Nietzsche a partir da perspectiva que esse pensador dá ao mundo, que esse pensador dá à vida. Precisamos, então, no primeiro momento, é claro, refletir algumas perguntas que vão fazer parte do dia a dia do Nietzsche e que também devem fazer parte do nosso, como, por exemplo, o que é a moral? Temos uma moral? Por que seguimos uma moral? É possível viver sem moral? Por que ser bom? A palavra moral apareceu várias vezes. É preciso nós termos um entendimento, por isso que nesse momento uma pausa na aula, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, buscar o significado de moral, conversar com alguém auxilia você nessa sua tarefa de conhecimento. Mas moral são todas aquelas atitudes que nós devemos fazer, devemos praticar. Então, moral, geralmente, ela nos é apresentada através das religiões, pode ser apresentada também na nossa casa, na nossa escola. Então, essas instituições, elas são construtoras de moral e nos ditam o que é certo e o que é errado a ser feito. Então, existem vários padrões morais que nós seguimos, né? Seja a mesa do jantar, seja de repente na escola, seja observando, seja passeando num parque, seja dirigindo. Então, existem várias morais, várias coisas, vários segmentos que nos fazem distinguir o que é certo do errado e nos levam a praticar sempre o que é correto. Essa perspectiva de moral, então, ela bate muito forte na filosofia do Nietzsche, e o Nietzsche se incomoda muito com a moral que é apresentada pelo mundo. E é claro, a pergunta que mais nos motiva é por que nós somos bons? Será que nós somos bons por puro medo, por repressão, por medo de sermos punidos? Ou somos bons porque de fato entendemos que ser bom é uma coisa importante para a nossa vida? Sempre que é acometida de um medo, de uma repressão ou de uma força maior, o Nietzsche não vai gostar desse tipo de moral. Por isso que nós vamos seguir na perspectiva. Assim como Schopenhauer, o Nietzsche vai então fortalecer a sua filosofia, claro, nas ideias do Schopenhauer, mas uma das que ele mais adota, e vai entrar em confronto com outras, mas uma perspectiva que ele mais vai adotar é que concordar com o próprio Schopenhauer é que a vida é uma busca eterna de satisfazer a nossa vontade. Essas vontades nem sempre serão supridas, por isso a nossa vida ela é sofrimento. Então é importante nós ressaltarmos essa perspectiva do Nietzsche. Para ele também a vida é angustiante, é sofrimento. Para ele a existência humana ela é trágica, só que é aqui que está a diferença do Nietzsche. Se lá o próprio Schopenhauer nos dá a postura do asceta, o Nietzsche ele vai dizer, você precisa aceitar essa vida e vivê-la. Já que a vida é sofrimento e nós não temos outra escolha, viva de forma intensa esse sofrimento. Então, não se angustie tanto, mas procure vivê-la a vida como se fosse um eterno sim, dizendo sim, aceitando uma ação e não se resignar, se depreciar ou cair num contexto depressivo. Ou seja, nós precisamos interpretar essa vida, aceitar esse profundo sofrimento e vivê-lo de forma adequada, vivê-lo de forma filosófica, vivê-lo de forma intensa. É por isso que ele se propõe, ele se coloca como sendo o profeta dos novos tempos, o profeta que trará à sociedade novos valores.
que trará à sociedade novos conceitos e que dará à sociedade um novo rumo, uma nova opção, uma nova chance um novo modo de viver. Ou seja, a filosofia dele também é conhecida como uma filosofia do martelo. O que isso significa? Porque ele se propõe a destruir todos os valores que até então foram construídos. A todos os valores morais, assim como todas as filosofias que até então foram apresentadas, e postular e apresentar uma nova filosofia, filosofia essa que para ele seria mais interessante para esse mundo de sofrimento que precisa ser aceito. Por isso que ele vai fazer críticas fortes ao positivismo, né, à ciência, sobretudo ao cristianismo, ao romantismo, aos pensadores que ajudaram a construir o que ele vai chamar de moral do ressentimento, da submissão e da negação à vida. Ou seja, vejam só, quando ele faz a crítica à ciência, vocês devem dizer, poxa vida, mas como um filósofo vai criticar a ciência, uma coisa tão boa? O Nietzsche acaba dizendo que nós divinizamos a ciência, tornamos a ciência quase como se fosse um Deus que não erra, que não falha. Logo, precisa ser repensado. Uma das suas obras, além do Bem e o Mal, a Genealogia da Moral, existe sempre um trabalho muito forte do Nietzsche, tentar identificar qual que é a origem da moral. E aí ele vai separar a moral dos vencidos da moral dos vencedores, ao mesmo tempo que ele vai nomear a moral dos senhores e dos escravos. Mas nós entenderemos aí mais adiante. Vamos dar uma olhadinha no fragmento da Genealogia da Moral do Nietzsche. Enquanto toda moral nobre nasce de um triunfante sim a si mesmo, já de início a moral escrava diz não. Há um fora, um outro, um não eu. E não é seu ato criador. Essa inversão do olhar que estabelece valores, este necessário dirigir-se para fora em vez de voltar-se para si, é algo próprio do ressentimento. A moral escrava sempre requer para nascer um mundo oposto e exterior. Então vejam só, esse não olhar para si, não olhar para si mesmo, não olhar para o próprio ser humano, para o Nietzsche se torna uma coisa extremamente desagradável. O ser humano tem se preocupado com coisas fora da sua realidade e esquecido de si mesmo. Então, voltar o olhar para o próprio ser humano, para o Nietzsche, vai ser fundamental para a sua filosofia. Por isso a gente pode até se perguntar até que ponto você tem pensado em você mesmo, entendido os seus maiores critérios, até que ponto você tem enfrentado as suas dúvidas e as suas angústias. Em relação à moral dos escravos, ou o que ele vai nomear de moral dos fracos, e também depois, é claro, ele vai falar da moral dos senhores. A moral dos escravos seria uma moral, seriam todas essas coisas que nos dão e que nos submetem, que nos tornam ressentidos, nos culpam. Então, se de repente você foi lá e mentiu e você se sente culpado por ter mentido. Esse sentir-se culpado para o Nietzsche não deveria acontecer. Porque geralmente é estabelecido através de uma postura anterior a isso. Ele fala, se você mentir, que seja uma escolha sua, não se torne uma pessoa ressentida, uma pessoa submissa. Se é para ser bom, não é porque você vai ser castigado ou porque você de repente vai ser punido, mas é porque você entende que o ser bom é necessário. Ou seja, ele vai criticar também essa postura do asceta, ele vai dizer que os ascetas, essas pessoas que buscam sair do mundo, que se mostram como sendo seres espirituais, que conseguiram interpretar o mundo e superar todos os sofrimentos do mundo, ele faz uma crítica muito forte, porque ele vai dizer, eles só fazem isso, no fundo, para mostrar que eles são melhores que nós. E dessa forma, é claro, eles vão nos agredir, eles vão dominar os demais, porque vão mostrar um padrão de vida. E essa ideia de ter um padrão de vida, o Nietzsche não gosta muito. Então, o cristianismo também é uma crítica muito forte, ele é muito crítico do cristianismo, porque ele vai dizer que o cristianismo, com essas ideias de sacrifício, pecado, vão tornando a sociedade cada vez mais fraca, uma sociedade cada vez menos original, uma sociedade que perde o seu aspecto mais pessoal, mais humano. Essa ideia de compaixão, submissão, mundo sobrenatural, rejeitar os valores terrenos, que geralmente era o que o cristianismo colocava, aquilo que está na terra não nos leva ao céu, precisamos pensar nas coisas do alto, só Deus salva. Isso para o Nietzsche não faz parte. Tirar o ser humano do mundo terreno, para ele é uma péssima ideia. Por isso que ele vai decretar uma das suas famosas frases que ele diz em Zaratustra, que Deus está morto. Tá? Ele acha que Deus precisa morrer para que o homem de fato apareça. As pessoas acabam, quando se fala em cristianismo, ser bom, ser fraterno, ser caridoso, ele está dizendo que as pessoas elas fazem isso
por ressentimento e por medo do que propriamente por se tornar uma coisa interessante e boa para a vida. A moral da terra, então, que o Nietzsche vai dizer que nós precisamos voltar à terra, essa moral da terra, essa sim é uma moral de vitória, de coragem e de saúde. Então, em vez de ficar pensando nas coisas além da vida, lá do alto, do céu, ou que são impostas pelo cristianismo, é necessário, então, a gente reformular todas as nossas morais. Surge daí um dos grandes conceitos para o Nietzsche, né, que o ser humano ele vai cair no niilismo. O que é niilismo? Quando você descarta, então, toda a sua moral, aquela moral do ressentimento, a moral que foi te ensinada, aquela moral que te dá uma culpa por você ter feito algo errado, quando você descarta todas elas, você cai no niilismo. É necessário cair no niilismo. Niilismo é quando a vida ela perde o sentido. Você cai no eterno nada, tudo vira nada. Então, porque é uma coisa interessante. Se você, uma das questões que o próprio Nietzsche fala, vocês vão tirar a religiosidade, Deus está morto, mas vocês vão colocar outra coisa no lugar. O que foi colocado? A ciência. E se eu retirar a ciência, o que vai ser colocado no lugar? O Nietzsche fala que a gente precisa ir retirando esses pontos que nos dão seguranças até nós cairmos realmente no niilismo, cairmos no vazio, cairmos no nada. Porque quando nós caímos nesse vazio, nesse nada, a gente tem a capacidade de reformular a nossa moral. Depois que nós esvaziamos todas aquelas morais, a moral do ressentimento, a moral do escravo, a moral do fraco, aparece daí um segundo conceito para o Nietzsche, que é bem importante, que é o super-homem. O que seria esse super-homem? Após a morte de Deus, dos valores cristãos, dos valores de nós termos substituído o tu deves pelo eu quero. Então agora não é porque eu devo fazer, eu devo ser caridoso, eu devo ser fraterno, eu devo ser bondoso porque a religião diz que é isso. Não, eu quero ser fraterno, eu quero ser bondoso, eu quero ser caridoso. Então, quando substitui esse eu quero, você começa então a reformular essa moral. E o super-homem que o Nietzsche aponta é justamente isso. É que esse ser humano ele possa estabelecer os seus próprios valores, estabelecer a sua própria moral, o super-homem que renuncia à servidão, à fraqueza e às mentiras que até então foram contadas a ele. E é claro, essa ideia do super-homem seria então de um homem superior, que é dono de si mesmo. É um homem responsável pela própria vida. É um ser humano que entrega a sua existência, que não vai entregar a sua existência, o sentido da sua vida, nas mãos das instituições, como por exemplo as próprias religiões. Ou seja, é um ser humano que é dono de si e que, é claro, vai transcender as morais existentes no mundo. Palavrinha-chave para compreender o próprio Nietzsche: autonomia. Um ser humano autônomo, que não depende de ninguém e dita as suas próprias regras. Agradeço a todos vocês e até a próxima aula.